tudo certo por aí? A gente está começando mais um Azevista aqui na sua TV Câmara de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente sabe, né, que para além da cidadania e das competências técnicas, o esporte ajuda a realizar sonhos e, consequentemente, mudar vidas. Isso não é novidade e hoje a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Para isso eu convidei Eliana Dantas, ela é moradora do Alto de Coutos, aqui em Salvador, e para ela o caminho foi sofrido e também foi preciso viver a discriminação na pele para encontrar os meios de desconstruí-la. Depois de desistir da ginástica por causa do seu porte físico, mas também por falta de recursos, ela idealizou criar um espaço para ajudar as jovens promessas. E foi assim que surgiu o Centro de Treinamento Talent Clube e Associação, que oferece a prática de ginástica rítmica e também ginástica aeróbica para crianças e adolescentes de famílias com baixa renda aqui da nossa cidade, cobrando apenas um valor simbólico por mês. Eliana não conta com apoios e patrocínios e vai falar um pouquinho sobre essa labuta diária para manter o projeto e também levar as meninas para competições dentro e fora do país. Então seja muito bem-vinda. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, sim. Um prazer ter você aqui com a gente. E ela também, ela não veio sozinha não, viu? Ela trouxe Maria Clara, ela é uma ex-aluna, já foi campeã regional e hoje trabalha no Talent, também formando futuras campeãs. Então, seja bem-vinda também, Maria Clara. Muito obrigada, tudo bom, sim. Pois é, para a gente começar essa história, essa conversa toda, entender um pouquinho como é que funciona, eu quero primeiro conhecer você mais de perto, né? Quero que você fale um pouquinho da sua infância e como é que você descobriu que tinha talento para a ginástica. Eita, falar sobre mim sempre me emociona muito. Desde pequena eu sempre gostei de esportes. Eu me via muito no balé, né? Porque na minha infância eu via muito bailarinas pela televisão. E aí eu ficava treinando em casa. Até que um dia surgiu um braço social, lá mesmo em Alto de Coutos, próximo à minha casa, onde minha mãe conseguiu uma vaga para mim. Eu tinha mais ou menos 8 a 9 anos, e aí eu comecei a fazer as aulas, fiquei mais ou menos uns 6 meses praticando o balé clássico. Quando eu estava chegando já no nível do primeiro grau, o professor chegou nesse projeto e falou que ele tinha que retirar algumas crianças que não tinham potencial, porque a turma estava muito cheia. Sendo que eu estava lá desde o primeiro dia de aula e tinha outras crianças que tinham acabado de chegar no projeto. Eu sempre fui muito gordinha, mas eu tinha talento. Eu tinha muita habilidade para ginástica ou para balé ou até para outras modalidades esportivas, porque o esforço sempre foi o meu forte. Então, mesmo que eu tinha dificuldades pelo físico, o que fosse mandado eu iria treinar até conseguir fazer. Então, o professor, ele chegou na sala, retirou todas as crianças e deu um número de 1 a 100 para cada uma. E aí eu lembro que o meu número foi o 36, aí eu nunca me esqueço. Então eu fiquei na fila, esperando, né, aguardando chegar a minha vez. E aí quem saía da sala do balé eu perguntava, e aí como é que foi a sua avaliação, foi bem? Aí as meninas, foi ótimo, ele me mandava escalar para um lado, para outro, então eu fiquei tranquila, porque tudo de balé ou de ginástica eu conseguia fazer. Aí pronto, chegou a minha vez, eu entrei na sala, aí o professor me olhou de cima a baixo e falou, pode se retirar. Aí eu, Sem fazer nada, não, nenhum sem fazer exercício. nada, isso, nenhum exercício. Aí eu falei, mas o senhor não vai me olhar? Aí ele falou pra mim, eu já vi tudo, pode se retirar. Aí eu me retirei da sala e eu vi todo mundo saindo, comemorando, passei. Aí eu fui e peguei meu papel. Aí quando eu peguei meu papel, eu tinha lá, reprovada. Aí eu falei assim, mas por que eu fui reprovada? Sendo que eu tinha sido uma das únicas a serem reprovadas, sendo que ele não tinha nem me avaliado. Aí eu entrei na sala e perguntei pro professor, como é que eu fui reprovada, mas você não me avaliou? Aí ele falou assim, mas você não tem perfil para ser uma bailarina. Aí eu saí, respirei fundo, cheguei em casa, em plantos, chorando. Que idade você tinha? Eu tinha 8 a 9 anos. E aí eu falei, minha mãe, eu não nasci para isso. O professor falou para mim que eu nunca ia ser uma bailarina. Aí ela foi lá na escola,
Conversou com o professor, conversou com a direção da escola. Aí falou assim, não, pediu desculpa pela frustração que tinha feito, falou que era para eu retornar. Aí a mãe chegou na minha casa e conversou comigo, olha, você vai poder ir. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero estar ao lado de uma pessoa que falou que eu não ia ser ninguém. E eu vou ser alguém sim. Mesmo que eu não tenha um treinador, não tenha um professor, mas eu vou ser alguém. E aí eu comecei a treinar em casa. Eu lembro que com um mês, depois dessa situação, eu perdi mais de 10 quilos. Eu acho que na época eu tive como fosse uma depressão infantil. Eu não comia, eu não bebia, eu só treinava, só queria treinar, do meu jeito. E então eu comecei a ver, poxa, eu saí da aula de ginástica, eu saí da aula de balé. Quem sabe um dia eu posso ser uma professora. Eu falei pra mim assim, um dia eu vou ser professora. E eu vou realizar sonhos. E eu não vou olhar quem é gordinho, quem é magrinho, não. Eu vou olhar o querer dessa criança. Então, com 8 ou 9 anos de idade, eu já sabia qual seria a minha profissão. E aí, quando eu tinha 11 a 12 anos, eu cheguei nessa escola onde eu dava aula e falei assim, olha, eu quero ser voluntária. Você não precisa me pagar nada. Eu quero dar aula de balé aqui. E aí a escola foi abrir a porta para mim e eu comecei a dar aula. Mesmo sem fazer aula, eu comecei a dar aula. E o professor ainda estava lá? Ele já tinha saído de lá. Eu já pergunto, você não bateu nele, né? Não, é porque, na verdade, acho que ele era professor, mas acho que ele não gostava de ser professor. Porque ser professor vai muito além do ensinar. Vai muito além a você não olhar só para si, a você olhar para o outro também. Então, depois da situação, 2 anos depois, ele desistiu dessa carreira. Eu acho que ele viu que não dava mesmo para ele e ele desistiu. E aí, com 12 anos, eu comecei a dar aula nessa mesma escola onde eu sofri, né, essa frustração. Eu tinha 12, dava aula para meninas adolescentes, de 18, 19 anos. E aí foi quando eu recebi uma outra oportunidade de dar aula, lá mesmo em Alto de Couto, em Base Social. E aí eu comecei a dar aula em outros projetos. E aí eu dava aula também na minha rua. Eu tinha as minhas amigas. E aí eu ficava lá na porta de casa fazendo balé. E aí foi quando surgiu a época do Orkut. E aí eu ia pra Lan House, ficava assistindo vídeos de bailarinas. Porque eu assistia vídeos para depois dar aula. E aí foi quando eu vi uma menina muito flexível. E aí eu falei assim, mas isso aqui não é o balé. Porque o balé é aquela dança mais clássica. Eu falei assim, aí eu fiquei encantada. Eu falei, mas o que é isso? Isso é um balé diferente. Aí eu comecei a olhar mais. Eu lembro que eu chegava em casa, mãe, me dava 50 centavos. Eu preciso de mais 30 minutos na Lan House. Aí eu ia pra Lan House. Quem nunca, né? E aí eu começava a assistir. Aí eu vi, poxa, aqui é uma ginástica rítmica. É um balé com mais flexibilidades. É isso que eu quero pra minha vida. E aí eu cheguei pra minha mãe, pra meu pai, que nessa época meu pai ainda era vivo, e falei assim, eu quero ser uma ginasta. Aí falou assim, não, mas pra gente não tem ginástica. Ginástica é pra rico. Não tem ginástica aqui no subúrbio, só tem ginástica no centro. A gente não vai conseguir te colocar em uma ginástica. Eu falei, meu pai, mas eu quero muito ser. E meu pai, ele fazia hemodiálise, ele tinha problemas renais. Então, lá na minha casa, todo mundo era muito humilde. Minha mãe trabalhava em casa de família e meu pai, 3 vezes na semana, estava fazendo hemodiálise. Então, ele falou assim, minha filha, a gente não pode sonhar muito. A gente precisa fazer aquilo que a gente pode. Só que esse sonho, ele não saía de mim. Aí eu falei assim, puxa, eu quero ser uma ginasta, eu quero ser. E aí eu comecei a me treinar. E aí eu fui me treinando. E de me treinar, comecei a treinar também todas as minhas amigas. E aí foi quando eu me apresentei em um festival esportivo que teve lá em Alto de Coutos. E tinha uma professora de ginástica lá, Prolu. Aí ela falou pra mim, poxa, você tem muito perfil pra ginástica. Aí eu falei, é o meu sonho ser uma ginasta. Aí ela falou assim, eu já fui professora de ginástica, vamos na minha casa que eu vou te ensinar um pouquinho sobre a ginástica. Aí eu fui na casa dela, eu lembro que ela me deu uma fita de madeira, e aqui foi o maior presente da minha vida, essa fitinha de madeira. E aí eu comecei a treinar, continuava treinando, e aí eu fui crescendo, com meus 14 anos, eu soube que tinha uma ginástica rítmica em um colégio que estava fazendo uma avaliação.
Aí eu fui para essa avaliação e fui aprovada. Aí eu ganhei uma bolsa, aí eu comecei a praticar a modalidade dessa bolsa e participar de competições. Aí fui para campeonatos estaduais, fui campeã estadual, fui para campeonatos baianos, fui para regional. E aí, como eu não estudava nessa escola, chegou uma época que a escola pediu para eu me transferir para lá, que era uma escola particular. Só que aí minha família tinha que pagar os livros, tinha que pagar a farda. E aí minha mãe falou que não teria como, não teria essa possibilidade, isso, de me manter lá nessa escola. Porque mesmo com a bolsa, todas as viagens teriam que ser pagas pela família. E aí foi quando, aos meus 15 anos, um dia antes do meu aniversário de 15 anos, meu pai faleceu. E aí foi o maior trauma da minha vida. E aí foi quando eu vi, o trauma que eu tive na infância com a ginástica não é nada comparado à morte do meu pai. E foi quando eu me desmotivei muito. Eu falei assim, não vai dar, não vai dar pra mim. E aí eu tive que escolher entre permanecer na ginástica ou ajudar a minha família. E aí o que eu sabia fazer era dar aula de ginástica. Então eu desisti de ser atleta e fui procurar algumas escolas particulares para dar aula, e eu recebi um valor simbólico. Que na época eu dava aula e por aluno ganhava R$ 30. E aí foi o que eu fui ajudando a minha mãe, a minha irmã, e a gente foi se mantendo. Aos 18 anos, eu conheci o meu esposo, né? Ele tocava em uma banda de fanfarra e eu dançava. E aí a gente se casou e aí ele pegou e falou assim, poxa, você não deveria ter desistido do esporte. Eu peguei e contei pra ele toda a minha história. Ele falou assim, por que a gente não abre um clube de ginástica? Aí eu falei assim, mas como é que a gente vai abrir sem R$ 1? Ele falou assim, não, vai dar certo, vamos conseguir, vai dar certo, vamos abrir nosso clube de ginástica. E aí foi quando a gente começou a divulgar nos subúrbios que tinha ginástica rítmica com valor acessível. Na época a gente cobrou R$ 35. Só que no subúrbio as pessoas não têm essa cultura, não sabiam nem o que era ginástica. Achavam também que era o balé. Ou uma coisa distante, como sua mãe também achava, né? Coisa de rico. É uma coisa de rico. Então, assim, ninguém queria fazer a ginástica. Assim, a gente queria muito, a gente queria ter nossos alunos, queria ir para campeonato. Só que a comunidade não abraçou logo no início, porque não entendia, não sabia. E via também que os custos também eram muito elevados. E aí foi quando essas minhas amigas que moravam na minha rua, falaram assim, vou abrir um clube, vamos lá, não vou cobrar nada pra vocês, vamos lá. E a gente vai participar de eventos, participar de campeonatos. E aí foi quando eu aluguei um espaço, lá mesmo em Alto de Coutos, e eu lembro que o aluguel lá na época era R$ 200. E como a gente não tinha dinheiro, era muito difícil pagar até esses R$ 200. Então o que a gente fazia? A gente dava aula gratuitamente e por fora a gente fazia vários bicos. Aí a gente vendia chocolate, vendia picolé, vendia várias coisas para poder conseguir pagar o aluguel. Aí como a ginástica precisa ter lançamento, tem que lançar os aparelhos, aí a vizinha, como era uma laje, a vizinha de baixo começou a se incomodar. Aí falou, não tem como permanecer aqui. Essa zoada na minha cabeça. Não tem como essa zoada na minha cabeça. E aí foi quando a gente saiu desse espaço, foi para outro espaço, lá mesmo em Alto de Coutos. Aí chegou lá, a gente ficou um pouquinho, aí novamente o dono queria aumentar o aluguel. Aí o primeiro aluguel a gente pagava 200, aí no segundo já ia pagar R$ 500. Aí a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer? A gente está trabalhando para manter o trabalho. Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente falou, não, a gente não vai desistir. Eu sei que um dia as coisas vão melhorar, a gente vai conseguindo. E aí a gente foi levando. Desse primeiro espaço que a gente foi retirado, fomos mais para 10 espaços. A gente ficava um mês de um, aí mandava a gente sair. Ficava um mês de outro, mandava a gente sair. E as coisas foram se apertando, mais ainda, mais ainda. E a comunidade também ainda não abraçava a modalidade. E aí foi quando eu tive um sonho de um espaço muito grande. Eu falei assim, meu Deus, aí eu cheguei pro meu esposo e falei assim, eu sonhei com um espaço muito grande e que a gente ia dar certo nesse espaço. Ele falou, mas onde é que tem aqui no subúrbio? Não tem esse espaço. E aí foi quando a gente alugou o Clube de Periperi. Né? Isso era um clube que tinha festas, tinha eventos. E aí eu procurei o dono do Clube de Periperi, conversei com ele. Aí ele falou assim, olha, o valor é X, que era um valor muito alto.
Mas como vocês não têm aluno ainda, eu vou fazer um valor mais acessível para vocês. E na época ele fez por R$700 pra gente alugar 2 dias na semana. Pronto, começamos a dar aula nesse clube. E aí o que a gente fez? A gente falou, bora fazer uma avaliação, um teste de bolsa para ver se a gente não consegue movimentar o subúrbio. E aí eu e meu esposo, a gente fez vários planfeitos, a gente fez 5.000 planfeitos. E a gente foi de porta em porta, Paris, Periperi, plataforma, a gente foi até a calçada, de porta em porta, colocando os planfeitinhos nas casas. Aí a gente estava super esperançoso de bombar, de várias pessoas irem para esse teste de bolsa. Pronto, chegou o dia tão esperado. Quando foi chegando as pessoas, aí a gente marcou 2 horas da tarde. Aí deu 2h10, chegava ninguém. Eita, desespero. Aí 2h20, aí chegou uma pessoa. Não, vai chegar, tá chegando. Aí deu 2h30, aí foi chegando 2, 3, no total foram 6 pessoas. De 5.000 panfletos que a gente colocou no subúrbio inteiro. 6 pessoas compareceram. Aí eu olhei um pro outro assim. Não, vai dar certo. Foco na missão. Naquela fé, vai dar certo. Tem 6 pessoas, 6 pessoas não é 0. Tem 6, então vai dar o nosso melhor com as 6 pessoas que vai estar aqui. Pronto, a gente foi, fez a nossa avaliação. Aí dessas pessoas, 2 ganhavam a bolsa integral e as outras 4 ganhavam a bolsa parcial, que aí a gente tinha que pagar uns R$30 de mensalidade. Pronto, começamos. Aí tínhamos 6 alunos, pelo menos. Eu posso tirar onda. Eu posso tirar onda. Pra quem tinha 0, agora tinha 6. E aí começamos a dar treino. Aí nisso, aí todo mês, quando dava o dia certinho, que era dia 10 de pagar o aluguel, aí o dono do espaço estava lá, né, esperando a gente pagar o aluguel e a gente sem o dinheiro de pagar. E aí ele ficava assim olhando, aí teve um dia que ele chegou pra gente e falou assim, ó, eu acho que você tá sonhando demais. Eu acho que você tá transferindo o seu sonho para tentar realizar nessas crianças. Você não vê que aqui no subúrbio as pessoas não valorizam o esporte? Você não vai conseguir. Infelizmente você não vai conseguir. Eu acho que você deveria seguir um outro caminho. Se inscrever para dar aula em uma escola particular, mas eu acho que para você fazer o seu projeto, você não vai conseguir. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, eu vou conseguir sim. Se Deus colocou um sonho no meu coração, então não será impossível de realizar. Pode demorar o tempo que for, os anos que forem, mas eu vou conseguir. Aí passou uma semana, aí a gente foi informado que o clube iria entrar em reforma e que a gente vai ter que novamente sair do espaço. Foi. E aí a gente falou assim, agora? Pra onde é que a gente vai? E aí a gente alugou um outro espaço. Ave Maria, já rodou, viu? Sim, já rodou. Aí a gente alugou um outro espaço, lá mesmo no subúrbio, em Periperi. E era um espaço bem pequenininho mesmo. Tava um quadrado, era menor do que essa sala, muito pequeno. E aí a gente, vamos continuar, vamos indo. E aí eu sempre gostei muito de rede social, de Instagram. E aí eu comecei a divulgar as fotos das minhas alunas, que elas iam melhorando e eu fui divulgando. Aí esses 6 alunos, aí no Instagram vários pais começaram a procurar, eu quero fazer ginástica também. Minha filha faz balé. Aí eu soube que a ginástica melhora a flexibilidade. Então começou a entrar o público do balé. Sim. Porque eles achavam que iriam melhorar no balé. Eles não entravam pela ginástica. Eles entravam mais para poder melhorar o balé. E aí a gente foi aumentando. Aí desses 6 que começaram, nesse espaço minúsculo, eu já tinha 20. Olha! Que evolução! Já tínhamos 20 alunos. E aí foi quando eu falei assim, eu acho que tá na hora já de a gente pensar já em uma competição. Aí meu esposo, mas como é que a gente vai competir? A gente não tem nenhum espaço para treinar, porque a ginástica tem que ter um espaço 13x13, que é o tamanho oficial de um tapete, e também tem que ter altura. Aí eu falei, então não tá no momento ainda, então não dá. E aí foi quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma moça que falou assim, tem ginástica de competição. Aí eu falei assim, não, a gente não tem competição, mas... Eu vou dizer que tem. Vou dizer que tem. Falei assim, tem ginástica de competição.
Tem competição. Ah, porque eu tô me mudando para Salvador agora. E minha filha, ela ama muito a ginástica, tem muito talento. E aí, quando eu cheguei em Salvador, quando eu botei clube de ginástica, apareceu logo esse nome. E como eu oro muito a Deus, e o primeiro que apareceu foi o seu, então eu vou levar ela aí. Aí eu achei até que era um fake, que era mentira, né? Aí pronto, eu fui dar aula. E aí essa menina apareceu na minha porta, ela e a mãe. A menina super empolgada. Ai, eu quero competir, eu quero treinar. Aí a menina realmente tinha muito talento, tinha muito potencial. Só que na fase que a gente estava vivendo, a gente não tinha ainda nenhuma estrutura e nem conhecimento mesmo técnico para poder levar uma ginasta para competir. Sim. E aí quando a gente chegou em casa, eu e meu esposo falou assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Vai abrir mão dessa criança ou a gente vai continuar? E aí falou assim, não, vamos ser verdadeiros com a mãe, vamos falar que a gente não tem uma estrutura, mas se ela confiar no nosso trabalho, vamos dar o nosso melhor para levar a filha dela para o campeonato, porque esse também é o nosso sonho. Sim. Então, se a gente já queria fazer isso, chegou essa oportunidade, vamos tentar ir. Pronto. Conversamos com a mãe, explicamos direitinho, porque a gente não tinha estrutura ainda. Aí a mãe falou assim, não, você não tem estrutura, minha filha também não tem estrutura nenhuma. Então, a gente tá certo, vamos assim mesmo. E aí foi quando foi treinar essa criança na rua. Na Praça da Revolução, aí tem um círculo na Praça da Revolução, onde as crianças brincam. E eu levava essa menina pra treinar lá na rua. Aí a gente começava a treinar, a jogar aparelho pra cima, aí quase agarrava nos carros. Ai, ai, ai. Mas aí foi indo, a gente foi treinando. E aí chegou o dia que a gente ia estrear em um campeonato. Sim. A gente foi pela inscrição pela internet, e aí pronto. A gente nunca tinha pisado de um tapete com uma ginasta, não sabia nem como era, assim. Só a minha vivência mesmo, o pouco que eu vivi como atleta. E eu falei assim para a mãe dela, olha, como a gente nunca treinou de um tapete, o campeonato começa às 9 horas, e vamos chegar lá às 6 da manhã, para ela poder treinar no tapete. Uhum. E o aparelho da ginástica é um aparelho muito caro. E era um campeonato, que se eu não me engano, que era de bola. E a menina não tinha bola, a gente estava com a bola normal de R$2. Aí eu entrei em contato com uma treinadora. E ela falou pra mim, olha, chegando lá no campeonato, eu empresto a bola pra sua aluna. E pronto, então a gente foi, na cara e na coragem, sem nem saber como era, com a bola normal de futebol, chegando lá pra pegar a bola emprestada. Pronto, foi. Aí chegou lá, a minha aluna foi, dançou. Pronto, saiu de lá, a minha ficou lá pelos últimos lugares. Aí a mãe dela, não, tudo bem, a gente vai treinar mais, na próxima a gente vai conseguir. E aí eu saí também realizada, foi nossa primeira vez. E aí chegou uma treinadora, olhou pra mim assim e falou assim, poxa, eu tava esperando um clube pobre chegar, que eu quero doar uns colãs para um clube pobre. Aí eu falei assim, mas um clube pobre? Como assim? Ela, porque sabe que ginástica não é pra rico. E aí eu tava esperando chegar alguém assim, né, pobre, pra eu doar os colãs. Eu falei assim, mas eu não preciso de doação, assim, de colã, não. Se for um colã de coração, mas não precisa você falar que é um clube pobre. A gente sabe da nossa realidade, mas não precisa você falar. Aí ela, mas você tem que entender, né, que vocês são pobres e aqui é um lugar de rico. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Mas eu aceitei. Eu aceitei os colãs. A gente não tinha nada. Eu aceitaria também, mas dizendo uma liberdade a mais. Mas tudo bem. A gente não tinha nada, né? A gente tem os colãs, né? Eu aceitei os colãs, né? Mas aí pronto. Aí eu aceitei os colãs. Aí a menina, pelo menos agora, tinha uns colãs. Aí eu falei assim pra meu esposo, eu falei assim, olha, no próximo ano nós vamos para esse campeonato, vamos com uma mentalidade diferente, com um trabalho diferente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa temos que estudar. Não podemos só controlar o que Deus nos deu, não. Então vamos fazer o curso de arbitragem. Vamos ver como é que funcionam as regras de competição e vamos pra cima. E aí meu esposo, ele não era da área de educação física, de ginástica, não. Ele trabalhava, na época ele era encarregado. E aí ele desistiu do trabalho pra seguir o meu sonho. Ele falou assim, não, você quer isso? Eu vou largar tudo e a gente vai pra cima. E aí pronto, aí ele foi fazer comigo essa prova de arbitragem. Aí chegou lá, a gente estudou bastante, fomos aprovados.
Aí ele foi o primeiro árbitro masculino da Bahia, nunca teve um outro árbitro masculino, ele se tornou o primeiro árbitro masculino da Bahia, e eu me tornei árbitra também. Aí quando a gente começou a estudar mais a arbitragem, fomos aprendendo as regras da modalidade. Sabíamos a regra, mas não tínhamos a estrutura. Então continuamos treinando na rua com as crianças. Pronto. No segundo ano, fomos novamente para o campeonato. Aí chegou lá, já melhorou o resultado. De lá dos últimos, pelo menos de 10 crianças, uma conseguiu uma medalhinha. Aí estamos no caminho certo, vamos conseguir. E esse campeonato era um campeonato iniciante, chama hoje Copa Estrela. Campeonato para quem está iniciando. Falei, poxa, a gente tá ruim em uma Copa Estrela, imagine nos campeonatos grandes. Eu falei assim, não, mas eu tenho um sonho e um dia vamos ser grande, um dia vamos para um campeonato baiano, quem sabe um regional, e quem sabe um dia, daqui a uns 20 anos, um brasileiro, né, que eu nunca imaginava, né, que a gente ia conseguir muitas coisas. Falei assim, mas a gente vai conseguir, com esforço a gente consegue tudo, pronto. E aí estudamos muito e alugamos um outro espaço. Ave Maria, haja aluguel, viu? Haja aluguel, até chegar nesse pé Paripe foram quantos? Vamos para Paripe, aí foi de Paripe. Não. Agora, antes desse Paripe, teve um outro que a gente foi colocado para fora. E aí eu tive um sonho novamente com o clube de Paripe. E aí foi quando eu cheguei lá no dono do clube de Paripe. Aí eu pedi pra ele, poxa, tem um projeto com as meninas. Aí ele falou assim, pronto, o clube tá parado, só tem festa no final de semana, você pode vir pra cá. Pronto, chegou naquele clube, era um clube assim, gigantesco. Era tudo aquilo que eu sonhei. Falei assim, pronto, agora a gente não tá mais na rua, a gente tem um espaço que dá pra gente treinar, dá pra gente fazer um bom trabalho. Então vamos trabalhar. Aí pronto, aí começamos a treinar. Treinamos as meninas de domingo a domingo, todos os dias. Aí chegou a época de a gente ir para os campeonatos. E aí foi quando fomos para o campeonato baiano. Levamos duas ginásticas do campeonato baiano. Chegou lá, a gente conquistou o primeiro título baiano. Aí as meninas foram vice-campeãs baianas. Aí eu falei assim, poxa, tá vendo? A gente consegue mais. E aí no outro ano já tínhamos mais crianças. E aí levamos para o torneio estadual e aí conquistamos o primeiro título estadual como o melhor clube do estado da Bahia em 2017. Calma, que são muitos títulos, eu sei que são muitas conquistas, mas a gente vai por etapas, porque senão a gente vai levar o programa todo. Já foi um bloco praticamente todo. A gente vai falar ainda como é que funciona o espaço. Eu quero conhecer um pouco da história de Maria Clara. Você vai falar dessas titulações todas que vocês conquistaram. Mas a gente tem que fazer nossa pausa, não é isso? Já está na hora do nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta conhecendo mais sobre o Centro Talent, que desperta aqui, revela tantos talentos aqui na Bahia. A gente já volta. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você.
Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Você é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor. Pronto, minha gente, a gente já tá de volta. Vocês estão vendo aí nas idas e vindas pro intervalo, né? Alguns vídeos, algumas imagens das meninas lá do Centro Talent, como elas têm esse desempenho incrível. E a gente tá com uma delas aqui. Foi aluna, hoje já está formando outras meninas que também têm esse sonho. É Maria Clara Pereira. Tudo bem, Maria? Me conte um pouquinho da sua história. Como é que você conheceu a professora Eliana? Eu conheci a Eliana através do meu irmão, ele é deficiente. E pequena eu sempre fazia várias coisas dentro de casa, fazia ponte, escalava, fazia várias coisas. E esse irmão, ele estudava na escola municipal e ele via outras atletas fazendo a ginástica rítmica. E ele falou, poxa, minha mãe, tem umas meninas lá na escola municipal que faz ginástica rítmica, por que a senhora não coloca a minha irmã? Ai, minha mãe demorou. E teve um dia que ele me pegou escondida e levou. Aí eu peguei... Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. E aí ele me levou escondida pra fazer essa aula de ginástica rítmica. Aí a gente voltou, eu super animada, contei pra minha mãe. Minha mãe falou, não vai não. Aí demorou, quando eu tinha uns 7 a 8 anos, eu peguei e retornei a essa escola e comecei a fazer aula de ginástica rítmica na escola municipal, tudo isso. Era terça e quinta, 1 hora de aula. E aí eu tava muito boa, ficando boa. E aí, quando foi o passar do tempo, teve uma seleção, porque tem as meninas que competem e as meninas que é da escolinha de iniciação. E aí, esse dia teve uma seletiva, eu fiquei super animada. Eu falei, oxe, eu vou passar, que isso e aquilo. Quando chegou, eu não passei, eu fiquei triste, chorando. Aí minha mãe, que nada, eu vou te tirar dessa escola, que isso e aquilo. Ela pegou e me tirou. Aí teve uma colega de minha mãe, que a filha dela fazia aula no Talent já. Aí minha mãe pegou e falou, então eu vou colocar minha filha lá. E aí quando eu fui pra lá, eu já entrei na equipe de competição, porque eu era já muito boa e a Eliana sempre me incentivava. Eu ainda entrei como bolsista, eu ganhei 100% de graça, porque eu queria muito, ela via que eu era bem desenvolvida, dedicada, e aí eu comecei a treinar com as meninas, treinei, até um dia que a gente foi pra competição, né, pro estadual. Eu não fui pra Copa Estrela, pra Copa de Iniciação, eu já fui direto pro estadual. E aí a gente foi, essa Copa eu fiquei em 3º lugar, e eu chorei horrores, porque eu achava que eu tinha que ficar em primeiro. Eu nunca era o suficiente pra mim. E, era 20 meninas, né? 20 meninas e eu fiquei em 3º lugar. Que humilhação! Que humilhação! Eu nunca era o suficiente pra mim. E aí eu competia, ganhava, sempre ganhava em primeiro nas copinhas, que isso e aquilo. Aí teve um dia que a gente foi, acho que foi depois da pandemia, logo no final da pandemia, que a gente voltou. E aí eu fui pro estadual, fiquei em 1º lugar. E no regional eu fiquei em 1º lugar também, na fita e no geral. Fiquei em 1º lugar. E aí que eu dei uma pausa, porque esse meu irmão deficiente, ele tem um filho, ele fez um filho chamado João Davi. E aí eu tive que parar a ginástica rítmica para poder cuidar do filho dele. E aí eu parei, fiquei bem triste, porque era meu sonho. E aí... o menino cresceu, hoje em dia tem 4 anos, e aí há 2 anos atrás, aí a Eliana pegou e me mandou uma mensagem. Você não quer trabalhar com a gente não, dar aula às meninas de iniciação? Eu falei, meu Deus, eu não vou não. Eu botei um sim, falei sim. Aí eu fui, comecei, no início eu não sabia assim, eu ficava bem nervosa, ela puxava minha orelha, mas eu ficava bem nervosa. E hoje em dia eu trabalho com uma pré-equipe de competição, as meninas que estão hoje em dia nessa Copa Estrela, que ficaram no pódio, e é muito bom toda essa
essa volta que o mundo deu, porque hoje em dia é o trabalho que eu amo mesmo, eu me dedico, vou aos finais de semana, eu trabalho muito, 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 acompanho a Preliana, a gente de mãos dadas, a gente anda de mãos dadas, a gente briga, conversa, mas é muito bom, eu gosto bastante. E hoje em dia a gente vê que as crianças têm um sonho de ser atleta de seleção brasileira, de ser aquelas meninas mesmo, fortonas, e a gente está ali para apoiar, mão a mão com as meninas, e a gente faz de tudo para ver o crescimento dessas atletas. A gente estuda dia e noite. Às vezes a gente vira madrugada estudando o código para a gente poder fazer aquela série toda certinha ali, porque tem todo um enredo de uma série de 1 minuto e 30, tem mais de 100 movimentos. E a gente tem que pensar em cada detalhe, em cada quadradinho que a menina pisa, a gente tem que pensar. E às vezes não tá aquele braço bom, e às vezes é uma coisa que a menina dança toda torta e a gente tem que consertar. E é isso, a vida de treinadora não é um trabalho comum, é um trabalho bem diferente mesmo, que a gente abdica de várias coisas de finais de semana. Eu mesma sou muito nova, eu tenho 18 anos. Não saio pra festa, não me divirto com minhas amigas, porque eu tenho que estar ali o tempo todo trabalhando, treinando, pensando em cada detalhe das crianças, pensando em tudo que elas têm que fazer, e a gente ainda tem que virar amiga, psicóloga, que tem dias que elas choram. Quando elas mesmas entram na quadra para competir, às vezes ela chora, trava, né? Às vezes ela fica, não fica travando, né? A gente tem que usar ali todo um psicológico nelas. E isso é muito interessante, muito importante também pra gente. Eu imagino que é uma troca muito positiva e é muito bonito ver você como uma menina tão jovem, né, que se inspira na sua professora, que tem uma história de luta tão grande, assim, uma trajetória profissional admirável, né, mas que a partir disso também você conseguiu descobrir o seu dom, né, não somente praticar um esporte, mas descobrir um dom. E eu acho que o objetivo principal da gente trazer essas histórias aqui é mostrar também para outras meninas negras da periferia que estão nos assistindo que é possível sonhar, né? Ao contrário do que disse o babaca do professor que você encontrou no meio do caminho, é possível ser alguém, mesmo que você não siga os padrões, né? Eu acho que a mensagem principal que a gente tem que passar é essa. E eu queria que você falasse hoje em dia, como é que funciona, qual é a rotina, quantos alunos você tem, fala um pouquinho dessa estrutura atual de lá do Talent. Vamos lá. De 20 alunos que tínhamos lá no passado, hoje temos mais de 300 alunos. E 2 unidades. A gente tem uma unidade no subúrbio e tem a unidade aqui no centro também. Hoje em dia, temos atletas de todos os níveis, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Temos escolinhas, banco de talento, pré-equipe, equipe, avançado, elite, todos os tipos de ginástica você encontra no Talent. Todas as minhas metas profissionais foram alcançadas. As minhas metas que eu achava que eu iria alcançar com 50 anos, hoje com 28 anos, já tenho todas as minhas metas alcançadas. Ano passado, a minha maior meta foi alcançada, que foi colocar uma ginasta na seleção brasileira. Hoje eu tenho 3 atletas dentro da seleção brasileira. Hoje também eu sou treinadora de seleção brasileira. E sonhos que eu nem imaginava que eu iria realizar, Deus realizou. Esse sonho ano passado a gente competiu no Campeonato Internacional em Peru. A gente viajou para fora do Brasil. Esse ano também a gente tá indo agora para a Argentina, agora em outubro. Em novembro vamos para o Panamá. Recentemente eu tive uma outra convocação, recentemente foi semana passada, de uma atleta de 9 anos que foi convocada para a seletiva da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. E a ginástica rítmica, quando eu falo ginástica rítmica é porque também temos a ginástica aeróbica. Uhum. Então, essas 3 seleções que eu tive no ano passado foi para atletas de ginástica aeróbica. Então, eu tenho 3 atletas de ginástica aeróbica dentro da seleção brasileira. E eu sou treinadora de seleção na ginástica aeróbica. E esse ano, eu realizei o maior sonho da minha vida, que foi colocar uma ginasta na seletiva da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica.
que era o meu sonho de infância, ser uma atleta de ginástica rítmica da seleção. Sim. E na semana passada, a gente recebeu essa convocação da atleta Bruna Siqueira, e que no estado da Bahia só aconteceu isso uma vez. Só uma vez que aconteceu isso. De uma atleta conseguir uma vaga para uma seletiva no individual. E agora, a segunda vez, é com o Clube Talent, com a minha ginastinha de 9 aninhos, que esse ano também foi campeã brasileira. Uau! A melhor do Brasil. Então, assim, quando eu vejo toda a trajetória, tudo que a gente passou, tudo isso nos fortaleceu. Hoje, quando a gente vai para um campeonato, que as pessoas falam, poxa, chegou o Talent. Que eu vejo as pessoas, tipo, as pessoas têm medo hoje, quando chegam as meninas do Talent. Quando chegam aquelas meninas empoderadas. E são crianças que vieram da periferia, que muitas vezes chegavam lá desmaiando por não ter o que comer, o que se alimentando de casa. E ver essas meninas hoje, com todo aquele empoderamento, entrando naquela quadra, com sangue nos olhos, para dar o seu melhor, não tem preço. É muito mais do que medalha. A medalha veio, depois de muitos anos de luta, veio os títulos, os reconhecimentos, tudo isso veio. Mas nada disso valeria a pena se não fosse pela transformação. Porque o principal realmente é transformar aquelas vidas, transformar os sonhos em realidade. É mostrar para aquela menina, se você treinar, se você se esforçar, você vai conseguir realizar. E graças a Deus consegui realizar todos os meus sonhos. E eu falo que o meu sonho está só no começo. Porque toda hora vem um sonho novo, toda hora vem uma meta nova. E quando uma meta é cumprida, eu já quero sonhar com outras metas. Mas isso é importante, a gente não pode nunca deixar de sonhar, né? Falando sobre o funcionamento, você me disse que são cerca de 300 atletas, 300 pessoas, 300 meninas, né? Que treinam lá com você. São só meninas ou também algum percentual de meninos que treinam lá? Temos meninos também, só que a maioria são meninas, porque ainda existe, né, o preconceito dos pais pelo sexo masculino. Mas eu amo treinar meninos, amo demais treinar meninos. E como é que vocês se mantêm atualmente? Conta com apoio, conta com patrocínio. Eu já falei no início que, até onde eu sei, vocês não têm nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de patrocínio. É tudo por conta de vocês. E as viagens? Você falou que foi recentemente para o Peru, tem, né, essa convocação para a seleção. Como é que faz? Vamos lá. Antigamente, o Talent funcionava só no subúrbio. Porém, perdemos todos os espaços grandes, né, os ginásios do subúrbio. E aí a gente teve que fazer uma escolha, ou fechar o clube, ou levar o clube para algum lugar que tivesse uma estrutura. Que aí foi quando a gente conseguiu alugar um espaço aqui nos Barris, que é dentro de um colégio. E aí o que foi que a gente fez? No subúrbio, a gente trabalha a ginástica aeróbica. Ainda em Paripe? Em Paripe, mas não, é em uma academia pequena, uma academia que a gente aluga essa academia. E aí a gente trabalha a ginástica aeróbica e a escolinha de iniciação em Paripe. E no centro trabalhamos desde a iniciação até o alto rendimento. E aí as meninas que têm potencial do subúrbio, elas vêm treinar aqui nos Barris. E aí o que acontece? Como aqui nos Barris é um clube particular, e aí a gente recebe, né, uma mensalidade um pouquinho maior, e aí a gente vai mantendo, né? A gente paga hoje professores, são cerca de 7 profissionais que trabalham dentro do clube, além dos monitores, tem o professor de balé, preparador físico, professores de aparelho, treinadores, além do aluguel do espaço, que a gente aluga, né, o espaço. Então, hoje, a gente é mantido pelas mensalidades dos pais. O meu maior sonho mesmo é que no subúrbio a gente possa ser abraçado com um ginásio específico para as modalidades de ginástica rítmica e ginástica aeróbica, e que a gente possa também ter um patrocínio para que mais crianças do subúrbio possam estar realizando esse sonho. Porque, assim, muitas mães entram em contato comigo. Pra Eliana, minha filha tem o sonho de fazer ginástica, mas eu não tenho condições. E aí, se eu colocar essa menina para fazer a ginástica de graça, aí o que acontece? Ela vai treinar a ginástica, só que quando chegar na época de participar de campeonatos, que viagens são caras, tais inscrições são caras, aí a mãe vai falar que não tem condições, e aí vai retirar ela. E aí, o que acontece? Por isso que a gente deu hoje uma parada nessa parte das bolsas de ginástica,
que a gente está correndo atrás de uma empresa. A gente foi aprovado na Lei do Incentivo ao Esporte, que é uma lei que, se a gente conseguir uma empresa, ela patrocina o projeto e aí desse projeto debita imposto de renda. Sim. Isso. E aí a gente vai poder abraçar ainda mais crianças, ainda ter mais Maria Claras, ainda ter mais Brunas, mais Ellens. Mas tudo isso a gente precisa de apoio. Hoje em dia, depois de muitas lutas, tem vários outros projetos do governo, né, e da prefeitura para abraçar as modalidades esportivas. Ano passado surgiu o Faz Atleta, que é uma ajuda que a prefeitura dá de R$5.000 para quem vai viajar em campeonatos internacionais. Aí, campeonatos brasileiros, R$3.000. Mas isso só pode receber as meninas que vai ser de campeonatos baianos. Então, para as meninas que estão iniciando a modalidade hoje em dia, elas não têm nenhum apoio. Então, o que acontece? Só recebe algum apoio para quem já tem resultados. Então, para essas que estão começando, que não têm resultados, é muito difícil para o pai conseguir manter no esporte. E quem quiser, algum empresário, alguém que está nos assistindo, quiser entrar em contato, quais as redes sociais, telefone para falar com vocês e ver, né, uma viabilidade disso acontecer, de colar com o Talent. Ah, seria perfeito. Meu sonho, é o sonho da minha vida. Uma Entre em contato no Instagram, que é talent_gr_guy. E também tem meu WhatsApp. Posso falar Pode no WhatsApp? dizer. Pronto, 986942435. Aí vai falar diretamente comigo. Pronto, a gente vai botar toda essa informação aqui na tela para quem está assistindo poder ver, conferir, entrar em contato em qualquer momento. Vai que algum empresário entra, né, em contato com vocês e aí ajuda da melhor forma para que vocês possam contar com mais esse patrocínio. Mas eu quero falar de sonhos, né? Você falou do seu momento, de como você trabalha com as meninas, de como você tem esse contato direto. Acredito que até mesmo pela idade, né? Você sendo assim jovem, acho que também cria uma proximidade ainda maior com essas crianças e adolescentes que estão indo lá para poder se aprimorar. Mas como você vê os sonhos delas, né? Como o Talent muda a perspectiva de vida dessas crianças e como mudou a sua perspectiva, né? Como você avalia que elas começam a sonhar e quais são os seus sonhos? As crianças, elas costumam entrar pelo sonho de chegar à seleção brasileira. E a gente está aqui sempre para apoiar, para construir e ajudar a melhoria delas. O sonho delas é ajudar os pais com custos, porque é isso que eu mais ouço. Eu tô aqui na ginástica porque eu quero um dia ganhar muito dinheiro e ajudar meus pais. É isso que a gente ouve, né? Sim. A gente ouve muito isso. E o Talent ajuda muito a mudar isso tudo, ajuda a atleta. A gente constrói ali uma proximidade entre a aluna e o professor, que muitas das vezes as crianças chegam bem tristes de casa, decepcionadas, porque tem pais que não apoiam as atletas. Tem pais acha que é besteira. Acha que é besteira, acha que, não vai chegar a lugar nenhum. Como mesmo eu tenho um atleta que o pai não acredita nela de jeito nenhum. E a mãe luta, a mãe às vezes fica bem triste, porque os pais às vezes é aquele negócio, né, de não vou deixar minha filha fazer o esporte, não vou deixar minha filha vestir colã, que o colã é um pouco aqui, e não deixa isso e aquilo. É uma luta diária que a gente tenta incentivar os pais, mas muitas das vezes não tem esse apoio dos pais, só das mães mesmo. E meus sonhos é chegar um dia a ser treinadora da seleção brasileira. Eu não tinha vamos dizer que era uma jovem bem assim, na minha, eu não tinha essa mente que eu tenho hoje. E hoje em dia eu estudo bastante, eu amo estudar, eu amo conversar com meus atletas, eu amo ter amizades que me incentivam a subir mesmo na vida, a ter a proximidade com o meu futuro. E meus sonhos hoje em dia é que essas crianças possam realizar o sonho delas. Que essas crianças possam mesmo voar mesmo, que eu quero estar aqui para aplaudir cada uma delas. Fiquei muito feliz pela Bruna, que foi campeã brasileira, e feliz pelo sonho da Fraeliana, que ela sempre sonhou com isso. E ela
eu me emocionei bastante mesmo, porque ela realizou o sonho dela, tipo, então pronto. Foi tudo que ela sempre sonhou. E eu sempre vou estar aqui, lado a lado com ela, apoiando mesmo. A gente briga bastante, como eu já falei, mas a gente se apoia, isso que importa. Ela está aqui para apoiar meu sonho, eu estou aqui para apoiar o sonho dela. Isso é muito lindo, essa relação é muito bonita de vocês. Agora, falando um pouquinho das Olimpíadas, né? A gente viu um movimento de todo mundo. A bichinha assim acabou de chorar aqui, ó. A culpa é de quem? Maria Clara botando a criatura para chorar aqui ao vivo. Mas assim, eu acredito nas Olimpíadas com a aparição, né, de Rebeca Andrade, né, chegando ao pódio, sendo ovacionada por Simone Biles, enfim, tem todo esse movimento mundial em torno dela. Isso também acabou impulsionando muitas meninas e eu acredito que a procura deve ter aumentado, né? 100%. Como é que tá isso aí? 100%. Eu falo sempre que a Bahia tá respirando ginástica. Respira ginástica. O espaço hoje que a gente tem aqui não tá dando mais. A gente tá todo dia procurando outros espaços também. A gente tá procurando um galpão, porque não tem mais onde colocar a ginástica. Não tem mais. A Bahia mesmo tá assim, a febre, a ginástica rítmica e a ginástica aeróbica. E todo mundo tá ali para realizar os sonhos dessas crianças. E vamos conseguir. Com certeza, cada vez chegando mais. Ó, a gente já sabe que já tá aí na boca do horário da gente terminar, mas eu quero demais agradecer a presença de vocês. Uma participação massa, leve, divertida e mais ainda inspiradora, né? Porque antes de qualquer coisa, é muito bonito a gente ver, como eu disse, a relação de vocês, mas o trabalho para transformar vidas, né? Que isso é o mais importante e sabendo que, infelizmente, não tem apoio, não tem patrocínio, mas ainda assim vocês seguindo ali firmes e fortes. Você desde o começo e você colando agora, chegando com sua força, vitalidade e também impulsionando muitos jovens nessa trajetória. Parabéns, viu? Muito obrigada. Que as portas se abram cada agradecemos. vez mais para vocês. É. Tamo junto, é isso, minha gente, ó. O Azevich vai ficando por aqui, o tempo é curto, mas a gente espera vocês numa próxima edição, na próxima segunda-feira, 1h, a gente tá por aqui contando mais histórias para você saber, para você se ver, para você se identificar aqui na sua TV Câmara de Salvador. Um beijo para vocês.